A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 14, lá no versículo 27, que a palavra fala assim: O Senhor Todo-Poderoso resolveu fazer isso. Haverá alguém que o faça parar? Ele levantou a mão para castigar. Haverá quem a faça abaixar? Tem algumas traduções, irmãos, que falam que Deus está com a mão estendida. Então, tem algumas traduções que são diferentes dessa Bíblia que eu estou lendo para você. Mas o que Deus mostra aqui no livro de Isaías, no capítulo 14, no versículo 27? O poder que Deus tem. Então, ele fala aqui, o Senhor Todo-Poderoso já afirma que ele tem poder. Resolveu fazer isso. Então, ele resolveu algo. Deus decidiu alguma coisa. Haverá alguém que o faça parar? Não existe ninguém, nem na face da terra e nem acima, lá no céu não tem, que faça Deus parar. Haverá alguém que o faça parar? Ele levantou a mão para castigar. Haverá quem a faça baixar? Quando Deus decide fazer a justiça dele, quem é que faz Deus parar? Ninguém. A mão está estendida. E a justiça será feita. O que Deus está querendo falar para você diante dessa situação aqui? Todas as vezes que Deus fala em justiça, a justiça de Deus ela tem dois parâmetros. A justiça daquele que fez mal para alguém. Eu vou dar exemplo da tua vida, que te prejudicou, que te perseguiu, que te traiu, que fez algo que te magoou. Então vai haver uma justiça sobre essa vida dessa pessoa que atravessou o seu caminho. E existe a justiça de Deus no sentido da restituição do que foi arrancado na sua história, que nada mais justo do que Jesus chegar com a justiça e restituir o que está faltando na nossa vida. Então, quando Deus chega e repõe a comida que no seu armário não tem, porque Satanás chegou, devastou sua vida financeira, trouxe prejuízo, usou alguém para te roubar, para te prejudicar, fechar o seu negócio, o que Jesus está fazendo diante dessa situação? Justiça. Satanás não tirou o seu alimento? Não tirou a sua sobrevivência? Jesus vem e repõe, ele está fazendo justiça. Eu estou colocando no lugar, eu estou devolvendo. É a mesma coisa da justiça humana, entre aspas, né? Porque a justiça humana é falha, mas é só para você entender. Que vai lá, alguém entra na sua casa e te rouba, os policiais vão lá, prendem aquele ladrão, levam, deixam ele num cárcere, ele fica lá dentro de uma prisão. E muitas das vezes eles conseguem até resgatar o que a pessoa roubou e devolve para o dono. Está sendo feito o quê? Justiça. Às vezes não consegue trazer de volta o que foi roubado. Mas a pessoa que roubou não vai roubar você mais, porque ela está sendo presa. Ela está pagando pelos pecados dela. Então são dois tipos de justiça. E a justiça de Deus, ela tem esses dois parâmetros. Então quando Deus fala que ele está com a mão estendida, o que você quer que ele faça para você em termos de justiça? É porque ele vai vir com restituição, ele vai fazer algo. Ele vai trabalhar na sua vida para repor algo aí que foi arrancado. Buracos que deixaram, que precisam ser preenchidos. Então ele vem e vai trabalhando a nossa vida nesse sentido. Por isso que eu falo para vocês, não limitem o trabalhar de Deus. Não tragam religiosidade para sua vida, porque distancia Jesus da sua história. Viva o verdadeiro evangelho. Esquece essas coisas, esses dogmas humanos aí, essas doutrinas humanas que esses homens inventam, que você fica limitado, fica parado, porque Jesus não consegue concluir o verdadeiro evangelho na sua história. Então tenha sempre o seu coração aberto, porque Jesus não é placa de igreja. Jesus é o evangelho. E diante da palavra do evangelho, nós temos vida e nós temos força para continuar caminhando. Então não importa o que Satanás entrou na sua vida e arrancou e devastou, porque Jesus tem capacidade de chegar e de fazer justiça. Tanto na vida de quem destruiu a sua história, quanto de repor o que foi arrancado da sua história. Então ele vai levantar você das cinzas e do pó. Mas levando mais para a íntegra da palavra, que foi o que ele pediu que eu pregasse, porque pessoas precisam ouvir isso, Jesus ele tem sede também de justiça. Ele vai lá, ele faz, ele repõe, ele restitui. Só que nós queremos a justiça e às vezes nós não queremos a justiça. Então Jesus vai trabalhar também diante da nossa vontade. Então Deus quer resgatar você das cinzas e do pó. Ele quer fazer justiça e levantar você diante dessa terra e daqueles que te humilharam. Te dar condições de vida. Mas você precisa querer se levantar. Se você não quiser se levantar, Jesus não consegue fazer nada na sua história.
Você precisa querer sair da situação que você está. Você tem que se revoltar com a situação que você está. E tem pessoas aqui que estão acomodadas diante do cenário caótico que você está vivendo. Você já acostumou com as migalhas. Você já acostumou com os conta-gotas que Deus tem trazido para sua vida. E isso não pode ocorrer, senão você não avança. Você tem que querer mudança. Você tem que levantar suas mãos aí, profetizar dentro do cenário que você está e falar: eu não aceito mais viver nessa condição que eu estou vivendo. Essa situação vai ter que mudar. Eu não quero mais, Senhor. Eu quero que o Senhor me tire dessa situação. Eu quero que o Senhor arranque todas as dificuldades da minha vida. Eu quero de volta tudo que foi arrancado da minha história. Eu tenho direito à dupla honra. Nós precisamos querer sair do cenário ao qual nós estamos, senão a gente fica estagnado no cenário. A gente não sai. Deus quer ver atitude nossa. Deus quer ver reação. Deus colocou você diante da palavra dele para que você tivesse autoridade. Deus colocou você diante da palavra dele para que você viesse profetizar contra o plano espiritual maligno. Para que Deus possa reagir na sua vida e mudar o cenário, fazer as coisas acontecerem. Então você tem que se levantar e falar: não aceito mais. Só que tem pessoas às vezes que oram nesse sentido, mas ela não ora no sentido da íntegra que Deus está falando. Suponhamos que você tem o seu marido que está distante, destruir a sua família, e ele está com a amante. Você só ora para Deus ir lá e trazer o marido de volta. Você tem que orar para Deus mudar o seu cenário. Você tem que orar para pedir para Deus mudar a situação que você está. Porque daquilo lá Deus já está cuidando. Só que você tem que chegar para Deus e falar: Senhor, não aceito mais a minha condição física do jeito que eu estou. Eu envelheci nessa situação, eu quero que o Senhor me dê recurso, eu quero me cuidar, eu quero ter saúde. Eu não aceito morar nessa casa mais, não aceito mais morar de aluguel. Eu não aceito mais andar a pé. Eu não aceito mais ganhar tanto por mês, eu quero ganhar tanto. Meu salário tem que aumentar, alguma coisa tem que acontecer. Eu não aceito mais o que Satanás está me oferecendo, porque eu não vou viver de migalhas. O Senhor é um Deus que é dono do ouro e da prata, é o Deus da providência, é o Deus da fartura. É o Deus da restituição. Eu não aceito mais viver essa mesmice que eu estou vivendo. Porque tem pessoas aqui que Deus está querendo mudar seu cenário, mas você só está preocupado com o cenário que o outro está vivendo. E você não coloca, sabe, na oração o cenário que você está. Eu não quero mais trabalhar nesse lugar apertado. Eu não quero mais viver desse jeito. Eu não quero mais trabalhar com pouca mercadoria. Eu quero que o Senhor dê uma reviravolta na minha vida. Você precisa reagir. Você precisa começar a ter sentimentos contrários do que você está vivendo. Porque você está aceitando migalhas. E Satanás está te oprimindo. E Deus numa guerra espiritual terrível esperando você reagir. Você não reage. Tem hora que nós precisamos reagir e falar: Senhor, eu não aceito mais isso. Eu não aguento mais. Não quero mais. Nós precisamos, sabe, profetizar na nossa vida. Senhor, por favor, chegue nesse momento. Abre uma porta, abre 2, 3, me mostra para onde que eu tenho que ir. Isso aqui tem que mudar, eu não posso mais viver desse jeito. Porque chega uma hora que nós temos que reagir. Você quer desbloquear? Entra num lugar onde ninguém te escuta e grita o máximo que você puder, mas grita com sentimento. Sabe aquele sentimento de revolta, de raiva? Coloque tudo para fora. Dá aquele grito. Nem que você tenha que sufocar o grito dentro de um travesseiro, para que ninguém venha escutar. Mas coloque para fora. Desbloqueie o seu cérebro nesse sentido. Porque tem gente aqui que está acostumada com o cenário que está, e você não pode acostumar. Eu perdi tudo. Se um dia Deus quiser restituir, tudo bem. Mas chega uma hora que nós precisamos reagir. Se a gente pegar a história de Jó, ele não ficou só no conformismo não, irmãos. Ele questionou com Deus. Por que o Senhor me esqueceu aqui? Porque ele não merecia passar por aquilo. Pensa que José também não questionou com o Senhor? Por que Deus esqueceu ele lá? Ele já estava com o coração entristecido, ele já não estava suportando mais aquele cenário. Porque chega uma hora que a gente não aguenta mais ficar no cenário que a gente está. Mas nós precisamos reagir diante da situação que a gente está e começar a clamar diferente. Você está preocupado com a libertação do outro e está esquecendo o cenário que você está. E você está se acostumando no cenário que você está. E você não pode. Você tem que crescer. Aí as pessoas começam a oferecer para o seu marido coisas diferentes e você está sempre no mesmo cenário. E Deus querendo mudar seu cenário. Porque não tem nada de interessante. Você está se matando, você está morrendo inconscientemente. Mas aí você está morrendo. Vivendo um cenário difícil.
Porque você se conformou com isso. E Deus querendo avançar você, querendo fazer com que você use os seus dons, querendo ampliar você para circunstâncias novas, e você não permite. Você só aceita o cenário que você está. Só aceita o cenário que você está. E nós não podemos viver no comodismo, irmãos. Isso é muito complicado. Senão Deus vem com uma prova maior para você poder reagir, para você poder sair. Então, o que Deus está falando para você através dessa palavra? Minha mão está estendida. No sentido da justiça, no sentido da reforma. O que você quer que eu faça para você? Jesus está te perguntando. Só que você precisa reagir. Você fala que sua vida não muda, não muda, não muda, mas você tem que querer fazer uma faculdade, você tem que querer fazer algo. Aí você reclama com o Senhor, você fala, Senhor, eu tenho 40 anos. Eu vou estudar com 40 anos, eu vou sair com tantos anos da faculdade. Aí eu vou sair de lá velho, não tem mais esperança para mim. Irmãos, é melhor você sair. Você entrou com 40 anos numa faculdade, você fez um curso com 40 anos. Suponhamos que o curso dure 1 ano. Mas você sair assim, com mais de 40 anos, daqui 1 ano, desse curso, mas com um diploma na mão, porque você fez algo, do que você entrar no seu próximo aniversário, aumentar mais 1 ano de vida e continuar na mesma mesmice que você se encontra, porque você não reage, Deus não consegue abrir portas novas para você. Se você for fazer uma faculdade de 3 anos, 4 anos, 5 anos, você vai entrar com 40, você vai sair com 45, mas você vai sair com um diploma na mão. Você vai sair com conhecimento. Sabe, você vai sair de uma forma diferente, com uma outra postura, você agregou na sua vida. Tem pessoas aqui que estão limitadas a um cenário, vivendo de migalhas, por quê? Porque você terminou um relacionamento e você está aí, sabe, na fossa, vamos dizer assim. Você entrou num estado depressivo tão grande que parece que sua vida acabou. E Deus querendo que você reaja. Você quer mostrar, sabe, nós não podemos vingar do outro, mas você quer mostrar uma justiça para o outro, deixa Deus agir na sua história. Vai se cuidar. Vai reagir. Não aceite o cenário de decadência que você se encontra. Nós não podemos nos acomodarmos diante dos cenários que nós vivemos, porque a nossa vida não se resume no cenário ao qual nós estamos. E você não consegue avançar com Deus, e Deus não consegue trazer novidade para você, porque você não se permite viver o novo do Senhor. E você precisa avançar. Então Jesus está falando para você, estou com a mão estendida para mudar o seu cenário, porque eu não quero que você fique vivendo de migalhas, eu não quero que você fique vivendo do seu passado, eu não quero que você fique vivendo das mesmas coisas. Mas você precisa querer, para que ele consiga mudar e trazer novidades para você. Senão toda porta que ele abrir para você, irmão, você vai falar assim, eu não quero. Eu não vou não, eu não tô sentindo que isso é de Deus. Eu não vou tentar não, eu tô com medo. Ele tem um povo que eu não conheço. Será que eles vão me tratar bem ou não vão? Eu tenho medo de me relacionar, já me prejudicaram tanto. E assim você vai, só procrastinando aquilo que Deus está fazendo na sua história, e reclamando com o Senhor que o tempo está demorando. E Deus querendo abrir possibilidades para você, e você não sai do lugar. Então Deus manda dizer para você, minha mão está estendida, o que você quer que eu faça? É mudar o seu cenário? Então vamos mudar o cenário. Aí vai vir um reboliço. Você está num comodismo, você vai começar a sair desse comodismo. Aí você começa a questionar com o Senhor que você não está entendendo a ventania. Você não está entendendo os levantes do demônio. Por que Satanás está fazendo isso com você? Que você não merece isso, mas é Deus agindo. Está nos bastidores, mas ele está agindo. Está no oculto, mas ele está agindo. Então não atrapalhe o trabalhar de Deus. E não se acomode no cenário que você está. Porque se você não der o primeiro passo, Deus não consegue abrir portas novas para você passar. Você teve uma profissão aí que você faliu, que você se entristeceu, que você se frustrou. Jesus está trazendo profissão nova para você. Você está com medo. Você tem medo de não falir, você tem medo de ser mandado embora, você tem medo de não dar certo. Você está inseguro. Não podemos ter medo, irmãos. Nós temos que ser ousados. Deus nos ensina isso. Porque senão a gente se torna pessoas covardes, e Deus não gosta de gente covarde. Você tem que ser uma pessoa audaciosa. Você não pode aceitar o cenário que você está mais. Você tem que chegar para o Senhor e falar, Senhor, que seja feita a tua vontade. Aqui eu não quero ficar mais. O Senhor precisa resolver isso logo. Coloque Deus à prova na sua vida. Fala, Senhor, não duvido do teu poder, não duvido de nada, mas eu quero que o Senhor prove que o Senhor é na minha vida. Mostre para as pessoas que o Senhor é na minha vida. Me mostre o caminho. Me encoraje, Senhor, a viver o que o Senhor tem para mim. Faça com que eu avance. Mostre para mim
Aonde que eu tenho que ir? Me capacita para viver esse negócio novo. Mostra para mim como é que é. Deus mostra, irmãos. Tem gente aqui que Deus quer colocar na internet, quer que você se desenvolva, que você entre, sabe, para essa nova era cibernética que a gente está vivendo. Você tem medo da computação, você tem preguiça, você não tem medo de mexer aqui, mexer ali, você não deixa Deus te capacitar. Porque tudo você tem medo. Vai abrir uma loja online que Deus está querendo te dar para você poder ter mais tempo, para você ter tempo para a família, para você vender, que as vendas online aí aumentaram muito nessa pandemia. É um mundo novo, um universo novo. Você tem medo. Deus não consegue abrir porta nova, não consegue avançar com você, porque você tem medo. Uma coisa é você estar cansado da caminhada, seu cérebro não está raciocinando mais. Outra coisa é você ter medo. É diferente. Aí você fica com preguiça do novo, preguiça de conhecimento, preguiça disso, preguiça daquilo. Você vai deixando, sabe, a preguiça te dominar e você vai procrastinando as coisas. E aí o tempo vai passando e daqui a pouco você começa a entrar em parafuso. Porque Deus não é na minha vida, porque a promessa só acontece na vida do outro, que Deus não faz as coisas na minha história, porque você também não reage. Aí fica difícil. Fica difícil. E nós não podemos parar diante dos levantes que vêm também. Porque se você parar, Satanás, todas as vezes que trouxer um levante para sua história, você vai estagnar, você vai parar. E não pode parar, você tem que continuar adiante. Você tem que continuar avante. Tem que continuar seguindo em frente. Porque Deus muda a nossa história, irmãos. A gente passa períodos assim difíceis. Você vive às vezes um cenário horrível que você não está acostumado. Às vezes é uma casa que você está, que você não gostaria de estar nela. Tá tudo antigo, tudo velho. Você já não aguenta mais, sabe, viver em pouquíssimos cômodos. Não tem espaço. Deus precisa ampliar a sua tenda, mas você não pode se conformar com o lugar que você está. Porque se você se acostumar com esse lugar, você vai ficar estagnado aí. Por isso que Deus fala pra gente, continue sonhando. Você tem que movimentar o teu cérebro para coisas maiores lá na frente. Porque Jesus tem capacidade de restaurar. Ele tem capacidade de fazer com que as coisas que a gente venha sonhar se concretizem na nossa história. Porque Ele realiza sonhos. Aí você se acomoda numa casa de 3, 4 cômodos e Deus está querendo te dar uma casa, uma mansão de 16 cômodos. E você fica com a sua mente limitada diante do processo que você está vivendo. Então Jesus está mandando falar para você, minha mão está estendida, oportunidades estão chegando, mas vai depender de você ter força, querer avançar e sair do comodismo e parar de procrastinar as coisas na sua vida. Porque senão você não vai viver o novo do Senhor. Adianta Ele ficar abrindo 20 portas para você se você fecha todas elas? Aí uma pessoa que nem conhece Deus vai lá e toma um lugar, entra na porta que Deus abriu para você e vai viver o que era para você viver. Que Satanás não é bobo, né? Ele vai lá e traz os deles rapidinho. Aí você fica a ver navios, porque Deus está dando oportunidade, está trazendo e você não está sabendo aproveitar. Então guarda essa palavra no teu coração e não aceite as condições ruins que você está vivendo. Você não pode se acomodar nesse cenário. Você tem que chegar para Deus e falar assim, eu não aceito mais, não quero. Eu quero sair daqui. Eu quero que o Senhor me tire desse lugar. Satanás vai ter que sair da minha vida. Vai ter que sair de todas as áreas da minha vida. Vai ter que sair dessa área aqui que está me prejudicando. Porque eu quero ter vigor, eu quero ter saúde, eu quero ter dinheiro, eu quero prosperar, eu quero sair dessa condição que eu estou. Eu não aceito mais viver desse jeito. Não se conforme com as coisas que Satanás fez com você. Não se conforme com aquilo que feriu você. Porque Deus tem capacidade de mudar o seu cenário, mas você tem que querer sair dele. Se você não tiver força de vontade e se você não quiser, Deus não consegue. Ele pode abrir 1000 portas para você. Você vai lá fechar as 1000 portas. Então queira avançar com Deus. Queira viver o novo do Senhor. Não aceite as condições que você está vivendo. É a justiça que você quer? Você fala assim, eu não aceito mais ficar vendo, sabe, tanta injustiça na minha vida e não ver o outro, sabe, pagar pelo mal que me fez. Eu quero que o Senhor me prospere diante do outro. Quero que o Senhor mostre que o Senhor é na minha vida. Porque às vezes você fica só esperando Deus fazer justiça na vida do outro e o que mais vai doer no outro, a justiça maior que Deus vai fazer é o seu crescimento. E você não deixa Jesus fazer você crescer para o outro ver que Ele é na sua vida. Você fica só esperando o outro ser preso, o outro ser mandado embora, o outro pagar a maldade que te fez, as feridas que te trouxe, alguém que matou que você amava. Você fica esperando a pessoa ser presa, ser julgada. Você tem que pensar diferente. A pessoa tem que ver você crescendo. Isso é que vai doer nela.
Porque o que ela plantou na sua vida, ela já vai colher. Mas ver o seu crescimento é algo sobrenatural. E isso vai vir do Deus que você serve. E você tem que permitir que Deus faça o seu crescimento. Aí você fica procrastinando tudo, porque você tem medo. Deixa a dor tomar conta do seu coração. Acha que sua vida nunca vai mudar. E nós não podemos. A gente tem que reagir. Até diante das doenças que nos assolam, nós temos que reagir. Se eu for, estagnar diante de tudo que acontece comigo, Deus não consegue restituir minhas coisas, irmão. Não consegue restituir minha saúde. Meu cabelo caiu quase todo. Eu tenho que mudar, eu tenho que reagir, eu não posso aceitar. Falo, não, Senhor, eu não nasci assim. Provocaram situações na minha vida até que eu tivesse uma queda de cabelo diante dos estresses que eu passei. Mas o Senhor tem capacidade de restituir? O Senhor pode? O Senhor vai fazer? Eu não aceito viver desse jeito. E aí você começa a reagir. Você começa a colocar... Vem uma força de dentro de você quando você começa a reagir. Experimenta fazer o que eu estou te falando. Mas não é da boca para fora, não. É uma decisão que você tem que tomar. Você vai ver a força que vai vir de dentro de você, que vai te dar um negócio, que isso daí é o Espírito Santo que habita em você, que vai fazer com que você tenha essa força. Diante disso que você está manifestando, desse sentimento que está vindo de você, Deus vai lá e trabalha, e daqui a pouco a sua vida está totalmente restituída. E você já está caminhando, já está, vivendo coisas novas. E aí os seus inimigos vão ver que Deus é contigo, que você está crescendo, está prosperando. Não vão nem entender o que Deus está fazendo na sua vida. Quando vê, você está no topo. Porque a injustiça que fizeram com você, eles já vão pagar. Não tem como fugir das mãos de Deus. Não tem como. O que você não pode é se conformar com o cenário que você se encontra. Então agora é hora de você reagir. Guarda essa palavra no teu coração, porque Deus é contigo. Deus quer que você reaja. Você não pode se acomodar nessa situação. Pegar uma rede aí e ficar... A gente tem que aguardar no Senhor, mas tem coisa que nós temos que fazer. Você não pode procrastinar. Não vou mais escovar o dente, não vou sair de casa, não vou me arrumar mais. Não vou mandar currículo, não vou conversar com ninguém, vou me isolar. Não é assim, não. Você tem que reagir, você não pode aceitar essa situação. Fala, Senhor, eu tô, chorando por dentro. Eu tô acabada, mas eu não vou morrer nesse cenário. Eu não vou envelhecer diante dessa situação. Eu não vou andar maltrapilha porque querem minha desgraça. Não vou demonstrar para os meus inimigos que eu tô sofrendo. Vou sair de salto. Vou comprar 2 tomates na feira, mas vou de escarpão. É assim que você tem que ir. Se levantar das cinzas e do pó. Senhor, eu vou pagar minha água, mas eu vou de camisa. Vou de terno e gravata lá, de sapato, vou alinhado. Não tem que abaixar a cabeça para a situação que você está vivendo. Porque senão a depressão toma conta, a ansiedade toma conta, o comodismo vem, você fica procrastinando o que Deus tem para sua história. Nós temos que querer que o cenário da gente mude, nós temos que fazer com que Deus entenda que nós não aceitamos mais a situação, que Satanás tem que sair da nossa vida, porque a nossa força vem do Senhor, mas nós queremos, nós podemos e nós merecemos sair dos laços do passarinheiro, do cenário vergonhoso ao qual nós estamos. Você chega para Deus e fala assim, Senhor, eu quero sair desse cenário, eu quero mudança de cenário. Você não fala nem que você quer sair desse cenário, você tem que mudar o seu linguajar. Você fala, Senhor, eu quero um cenário novo, eu recebo e eu mereço. Eu quero um emprego novo, eu recebo e eu mereço. Eu quero saúde, eu recebo e eu mereço. E é assim que você tem que fazer, você tem que querer. Eu quero as promessas do Senhor na minha vida. Eu recebo e eu mereço. Quero comer do melhor dessa terra. Eu mereço e eu recebo tudo isso do Senhor. É assim que você tem que fazer. E não ficar aceitando o cenário que Satanás quer impor na sua vida. Não pode. Então Deus está falando para você, tem mudança chegando, tem virada vindo, mas você tem que querer receber o que eu tenho para entregar para sua história. Se você ficar procrastinando o que eu tenho para sua vida, vai ficar difícil. Então reaja no dia de hoje. Porque está chegando aí uma reviravolta, está chegando restituição, está chegando algo sobrenatural de Deus para sua vida e você não pode se acomodar nesse cenário que você está vivendo. Não corra atrás de bênção, não provoque casamento, não engravide para casar, não faça nenhuma bobagem na sua vida. Não vai procurar ninguém para pegar dinheiro emprestado, não vai atrás de agiota que Deus não aprova isso. Deus abomina esse tipo de coisa. Não entre em pânico, não saia vendendo tudo que você tem, simplesmente aguarde. Chega para Deus e fala assim, eu quero que mude, mas eu quero que o Senhor me dê o direcionamento. Não aceito mais viver desse jeito.
Eu quero um cenário novo, eu mereço e eu recebo esse cenário. Eu quero mudança na minha vida. A partir de agora. Eu recebo e eu mereço essa mudança. E sonhe com ela. Já se imagine fora desse cenário que você está vivendo. Comece a colocar o seu cérebro para funcionar de acordo com o cérebro de Deus, com a cabeça de Deus. Com a maneira como Deus pensa, porque Ele é uma pessoa. Estou falando de uma forma simbólica, apesar dele ser um espírito, para você entender. Porque o poder é todinho dele. Ele tem os pensamentos, ele fala na palavra, né? Os pensamentos que ele tem para nós não vão nos causar dores e nem vai causar danos para nós. Vai trazer paz, vai trazer alegria. Então você tem que estar sempre com o padrão de pensamento, sabe? Sempre rente com o Senhor. O que Deus tem para nós é grande, Ele é um Deus grande. Como é que você vai pensar pequeno? Então toma posse dessa palavra, guarda ela no fundo do teu coração, comece a reagir, pare de procrastinar as coisas para que você possa crescer. Porque Deus já está movimentando tudo para você poder dar essa virada. Mas se você ficar estagnado aí, Deus não vai conseguir. Então eu quero, eu recebo e eu mereço e acabou. Você tem que acreditar nisso. Porque Deus trabalha em cima daquilo que nós acreditamos. Então exerça a tua fé. Fé é acreditar. Você não está vendo, mas está acontecendo. Tá? Guarde essa palavra no teu coração e reaja. Reaja para você comer do melhor dessa terra. Deixa, sabe, esses demônios que passaram na sua vida nas mãos de Deus, porque todos vão pagar pelo que fizeram. Não tem para onde fugir. A colheita ela é obrigatória. Planta-se o que quiser. A pessoa vai plantar o que quiser, mas colher é obrigatório. Deixe isso nas mãos de Deus. Agora deixa Deus restituir a tua vida, porque o teu crescimento é que vai fazer parte da maior justiça que Deus vai fazer na vida dessa pessoa. Tem gente aqui que já pediu a morte para quem atravessou o seu caminho. Deus manda dizer para você, eu não vou levar a morte. Eu vou alimentar como se fosse uma manada. Entendeu? Porque tem que ficar vivo e forte para ver o seu crescimento, para ver você feliz, para ver tudo na sua vida ser restituído. Vai doer muito mais do que se Deus levar a morte. Se levar a morte, não vai ver o seu crescimento nessa terra. Morreu, acabou. Agora, se ficar vivo, vai ver você, a sua família, todo mundo crescendo. E a cada dia que passa, a pessoa vai se deteriorar mais. Vai se diminuir mais diante da caminhada. Porque ela vai começar a perder e você vai começar a crescer. E ela vai ter que ver o seu crescimento. Você vai crescer muito mais do que o que ela já cresceu até agora. Então aguarda no Senhor a providência dele. Não se desespera, não. E queira que o cenário mude. Profetiza aí na sua casa. Eu quero, eu recebo e eu mereço. Tá? Agora eu vou orar para você e você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, que o Senhor tire todo o demônio da depressão. O demônio que traz ansiedade, o demônio que confunde os pensamentos, os sentimentos. Que tira, sabe, essa pessoa do comodismo, Senhor. Que o Senhor venha tirar essa pessoa do comodismo. Que o Senhor tire ela, sabe, dessa procrastinação ao qual ela vive. Que o Senhor dê força para ela. Que o Senhor faça com que ela venha entender e ter sabedoria diante da caminhada. Que ela venha ter força para sair da situação ao qual ela se encontra. Que o Senhor dê sinais dessa virada, que o Senhor dê sinais do que está por vir, dessa restituição que está chegando. Pai, o Senhor é misericordioso, o Senhor nos capacita em tudo. Tire todos os demônios que estão oprimindo essa vida, oprimindo a família dela. Pai, no nome do teu filho Jesus, tire Satanás de todas as áreas da vida dos meus irmãos e que o Senhor venha operar o sobrenatural. Que o Senhor mude esse cenário, que o Senhor faça essa virada extraordinária. Que o Senhor traga, Pai, bênçãos sem medida, para que todos os perseguidores venham ver que o Senhor é na vida, sabe, do teu povo, na vida dos meus irmãos. Que o Senhor venha restituir a saúde, que o Senhor dê vigor. Que o Senhor faça, Pai, o sobrenatural na vida de cada um. Eu agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas, Senhor, todos os livramentos. Que o Senhor faça justiça na vida daqueles que perseguiram, daqueles que trataram com maldade. Que o Senhor faça com que o seu povo veja a sua justiça nesse sentido também. Que não haja indignação e nem dúvida no coração diante do Senhor. Que eles não se sintam desamparados pelo Senhor nesse sentido, mas que eles se sintam amados. Que eles sintam conforto em estar na tua presença. Pai, nós agradecemos o Senhor no nome do teu filho Jesus. Toma posse dessa palavra, guarda ela no teu coração, descansa no Senhor. E toma posse dessa palavra e pratique ela, irmãos. E ore o Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo muito bom para a prosperidade. Eu estou atropelando demais a palavra, estou com muito sono. E vocês vão usar esse salmo
acalmar o coração e não vão procrastinar mais. Porque é o salmo da prosperidade. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus vai entrar com prosperidade em todas as áreas da sua vida, mas você precisa reagir. Eu quero, eu recebo, eu mereço. Nada vai tirar os meus direitos. Deus é na minha vida. Eu vou fazer tudo aquilo que Deus falou que eu ia fazer. Eu vou realizar. Eu vou progredir. Eu vou ser bênção na vida de outras pessoas. Comece a orar diferente. Deixa a lamúria de lado. E comece a fazer o que Deus está te pedindo. Pare de procrastinar as coisas. Comece a reagir. Tá chegando algo sobrenatural para sua vida, mas Deus quer posicionamento. Não se acomode diante do cenário que você está vivendo. Isso não é bom. Isso se torna algo totalmente perigoso diante de Deus. Tá? Não faça isso. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu peço perdão aos irmãos pelo meu cansaço. Que Deus abençoe você.